Quantas vezes já ouvimos uma história fantasmagórica sobre a nossa escola e ainda assim o povo tem a coragem de falar para a gente que esse relato é real? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje contarei uma história. Mas antes de começarmos, esse episódio foi pedido por uma ouvinte, a Carol, e a lenda que ela pediu é da região dela. A história se passou em Guaratinguetá, que é bem próximo da cidade da Carol, Cruzeiro, em São Paulo. Obrigada por acompanhar o podcast, Carol, e obrigada por compartilhar essa lenda. Espero que você goste do episódio. Bom, então preparem seu lanchinho e seus corações para a lenda da Loira do Banheiro, versão BR. Você com certeza deve ter ouvido em alguma escola que frequentou sobre uma loira que aparece no banheiro, geralmente das meninas, e foi incentivado a convocá-la como uma mostra de sua braveza. E assim como você, muitas crianças, geralmente em idade pré-adolescente, passam por esse mesmo ritual sadístico. Isso porque essa lenda tem seus primórdios desde os anos 1970 na região leste dos Estados Unidos, mas acabou se espalhando para várias outras regiões do mundo e até mesmo para regiões em que a parcela da população loira é ínfima. Enquanto alguns tentam buscar uma explicação histórica para a origem da lenda, outros percebem que talvez uma explicação antropológica ou psicológica faça mais sentido. Mas, para os aficionados por história, a origem da lenda da Bloody Mary, a famosa loira, mas não a do Tchan que vocês estão pensando, vem de uma personalidade histórica que pode ser qualquer uma das seguintes mulheres. Número 1. Mary Tudor, ou a Maria I da Inglaterra, que era chamada por essa alcunha carinhosa de Bloody Mary, por ser a responsável pela perseguição e morte de centenas de protestantes no Reino Unido entre os anos de 1553 e 1558. Para quem não se lembra, essa era a primeira filha do rei Henrique VIII e era filha dele com a Catarina de Aragão da Espanha. Antes, é claro, de ele inventar a própria religião só para ele poder se divorciar da mulher dele. #Alfa. Ok. Número 2. A Bloody Mary também poderia ser a Elizabeth Bathory, que era a Condessa Sangrenta, que viveu entre os séculos 16 e 17 e era uma condessa húngara acusada de ter uma catacumba de tortura onde ela mantinha vários prisioneiros vivos e se divertia ao praticar atividades sádicas de tortura, e também ela foi acusada de assassinar várias garotinhas para se banhar no sangue dessas jovens virgens para se rejuvenescer. Número 3. A Bloody Mary também poderia ser a Mary Worth, que foi uma das mulheres a serem acusadas de bruxaria durante os julgamentos que aconteceram em Salem, naquela linda época que foi 1692. Dessa lista que eu li, essa mulher, a Mary Worth, é a única sobre a qual a gente não consegue provar a existência, ou seja, se ela existiu ou não. Até porque as outras eram nobres e ricas, então existem registros históricos delas. Mas se ela realmente tiver existido, essa seria aquela mulher que você provavelmente já viu em vários filmes sobre os julgamentos de Salem, em que eles mostram uma mulher que não mora no vilarejo, mas sim em uma cabana afastada do vilarejo e que teria praticado as artes do oculto e sido conhecida na região como uma bruxa. Já na vertente da psicologia, uma teoria freudiana defende que a lenda se originou como uma espécie de ritual de passagem da infância para a vida adulta, o que explicaria que a primeira vez que você ouviu falar da loira do banheiro, você era um pré-adolescente. E isso porque a lenda gira em torno de meninas na puberdade que tentam invocar a Dona Maria e que, nessa manifestação, há relatos de um sangue que aparece subitamente escorrendo pelo espelho. Isso seria mais para a versão dos americanos e tudo mais, né? Ou seja, aqui a gente tem uma alusão à menarca. De qualquer forma, independentemente de suas origens sobrenaturais, vamos agora focar na lenda em si, como ela é contada no Brasil. Para quem já ouviu essa história, ela geralmente é contada mais ou menos assim. Há muitos anos, em uma cidade tranquila cercada por colinas verdejantes, vivia uma jovem menina de cabelos loiros. Ela era conhecida por sua beleza singular, com longos cabelos que brilhavam como os raios de sol. Ela era uma estudante aplicada em uma escola modesta, frequentada por crianças locais.
Um dia, enquanto a escola estava vazia durante as férias, essa aluna decide então visitar o local para pegar alguns livros esquecidos em seu armário. Ela entra no prédio silencioso, onde apenas o eco de seus passos quebrava o silêncio. Depois de pegar os seus livros e antes de sair, ela sobe a escada até o segundo andar, onde ficavam os banheiros. Enquanto estava no banheiro, um acidente terrível acontece. Ela escorrega em uma poça d'água causada por uma torneira que vazava, perdendo o equilíbrio e batendo a cabeça na pia. A tragédia acontece em questão de segundos e a jovem estudante não resiste aos seus ferimentos. Seu corpo é descoberto mais tarde por zeladores que faziam a limpeza do prédio antes do início do ano letivo. A notícia da morte prematura de uma estudante nota 10 se espalhou pela comunidade, deixando um rastro de tristeza entre seus colegas e professores. No entanto, algo inexplicável começa a acontecer. Rumores surgem de que os estudantes que frequentavam a escola, e principalmente o banheiro feminino onde a garota morreu, começaram a relatar encontros sobrenaturais. Sussurros suaves, risos distantes e o som de passos delicados que enchiam o ar quando o banheiro estava vazio. Diziam até que nas noites escuras, uma figura loira e pálida podia ser vista vagando pelos corredores da escola, especialmente aqueles que se encontravam próximos ao banheiro. Alunos mais sensíveis afirmavam ouvir uma voz suave chamando seus nomes enquanto eles passavam pelo corredor, como se a alma da menina ainda estivesse presente, buscando algum tipo de conexão. Assim, a lenda da loira do banheiro nasceu. A história de uma jovem estudante cuja vida foi interrompida de forma trágica passou a ser contada entre os alunos em várias escolas no Brasil. A cada geração, a história é recontada e um ritual é ensinado às crianças. A invocação dessa entidade varia de região para região e até mesmo de escola para escola. A versão que eu, Jéssica, ouvi quando eu tinha 9 anos foi a seguinte: para chamá-la, você deve olhar fixamente na frente do espelho por algum tempo, enquanto fala o nome Maria 3 vezes, e depois, essa mesma pessoa deve se encaminhar até um dos vasos, geralmente é o vaso do meio do banheiro, onde então essa pessoa destemida deve dar 3 descargas. Porém, entre uma descarga e outra, essa pessoa deve novamente repetir o nome Maria mais 3 vezes. É então que a loira do banheiro aparece para essa pessoa, e ela geralmente sai do espelho, mas eu também ouvi versões em que ela sai do próprio vaso. Que nojo. Independente do ritual usado para invocar essa pessoa, a lenda da loira do banheiro persiste até hoje e ela continua a ser uma parte misteriosa e arrepiante da história de vários, se não de todo o colégio brasileiro, relembrando a todos que, por vezes, os corredores silenciosos podem esconder segredos sombrios que resistem ao teste do tempo. Bom, independente das suas origens internacionais ou das histórias que as crianças contam sobre uma possível morte na escola e também do seu ritual de invocação, a origem da loira do banheiro no Brasil pode ser traçada para uma cidade no interior de São Paulo especificamente, a cidade de Guaratinguetá. E tudo começou no Colégio Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, localizado bem em frente ao cemitério da cidade, o cemitério Senhor dos Passos. O relato que eu vou contar agora é real. Pode ser que essa pessoa não seja a loira do banheiro, mas isso não muda o fato de que ela realmente existiu. E tudo começou em 1806, quando nasceu Francisco de Assis e Oliveira Borges, o Visconde de Guaratinguetá. Ele foi batizado em 25 de março de 1806, o que indica que seu nascimento teria sido ao redor dessa mesma época. E isso porque até 1889 não existia um órgão público responsável pelo registro de pessoas físicas, e então quem registrava o nascimento das pessoas no Brasil era a Igreja Católica, só que eles registravam o nascimento para Deus, que era o momento em que a criança era batizada. Lembrando que, de acordo com a tradição católica, os pais tendem a batizar seus filhos ainda bebês para que o tinhoso não possa entrar no couro deles, que nem no caso da boneca Annabelle. E também para que esses filhos possam ter a salvação eterna, né, gente?
Então o Visconde de Guaratinguetá nasce e cresce assumindo a liderança de seu latifúndio, lembrando que naquela época predominava no Brasil o ciclo do café, e foi justamente um barão do café que o Visconde se tornou. Em 1826, ele se casa com uma mulher que também vinha de uma família abastada, chamada Ana Silvéria Umbelina do Espírito Santo. A Ana era viúva de um outro membro da elite, o João Lopes Salgado Guimarães. E com ela, o Visconde de Guaratinguetá teve 14 filhos. Bem, enquanto eu estava pesquisando, eu busquei o nome de todas as filhas deles, mas eu descobri que nenhuma delas é a protagonista da nossa história, que se chama Maria Augusta de Oliveira. Os nomes das filhas de Francisco, que não eram apenas duas, e de Ana, eram em ordem de nascimento os seguintes: Maria do Carmo, Maria Gertrudes, Maria Francisca, Maria Teresa, Maria Bráulia, Maria da Ressurreição. E aí, em 1854, a Ana Silvéria falece e o Visconde de Guaratinguetá se envolve com uma outra viúva, a Maria das Dores Cristina dos Santos. E ele tem mais 3 filhas com essa mulher. A Maria Francisca, de novo, ele escolhe o mesmo nome da outra filha que ele já tinha com a outra mulher, mas ok, ele realmente tinha um monte de filho, e ele deve ter acabado esquecendo que já tinha uma filha com esse mesmo nome, né? Mas quem nunca, gente? Aí ele teve a Maria Francisca, a Maria da Glória e uma desviante, a Anacleta Cristina. Que tipo de pai põe o nome numa filha que não é Maria? Eu, honestamente, acho isso um absurdo, tá? Isso daí, inclusive, tá parecendo até aquela entrevista que os pais estão dando os nomes mais criativos do mundo pros filhos, né? Então, o nome de uma filha, por exemplo, é Sherline, Sherelene, Brucisfield, e aí um dos filhos se chama Carlos Eduardo. Gente, quem é o psicopata que coloca o nome do filho de Carlos Eduardo? Por favor, né? Bora lá, Brasil. Bom, então voltando aqui pra nossa história, aí ele tem a Anacleta. E esses foram todos os filhos que ele teve com a Maria das Dores. Aí você pensa, Jéssica, mas então não existiu essa Maria Augusta, né? O que significa que essa história não é real. Mas é aí que você se engana, meu caro amiguinho. Em 1858, ele se casa com uma jovem 24 anos mais nova que ele, que se chama Amélia Augusta Casal. Ela era filha do cirurgião-mor da região, então mais uma outra pessoa da elite para a nossa história. Com ela, ele tem mais 7 filhos, na ordem das meninas, a Maria Amélia, a Maria mesmo, o nome dela era só Maria, a Maria Augusta, que nasceu em 1865, a Maria José, a Maria Bárbara e a Maria Luísa. Obviamente, esse Visconde de Guaratinguetá foi, então, o responsável pelo nome Maria ser o nome mais comum do Brasil por séculos, né? Ok, o Visconde de Guaratinguetá tinha então essa mansão linda, maravilhosa e super gigantesca e luxuosa, onde ele morava com todas essas pessoas que compunham sua família. Eventualmente, o Visconde então dá a mão da sua filha Maria Augusta em casamento para o conselheiro Dutra Rodrigues, que era um político super importante e uma espécie de governador ali de São Paulo. Só que a Maria Augusta, que só tinha 14 anos quando ela se casou, não queria se casar com esse tal Dutra. Isso porque ele era 21 anos mais velho do que ela. E também porque ela não gostava dele, né? Mas não tinha muito o que fazer, gente. É 1800, então ela acabou casando com ele. Interessantemente, ela espera até os 18 anos e meio que tenta fugir daquela situação. Ela literalmente foge para Paris, cidade de Goiás. Só que não, ela foge pra Paris mesmo, né? E eu digo interessantemente porque algumas fontes falam que ela esperou até ela ter 18 anos para que então ela pudesse sair legalmente do país. Só que, gente, naquela época, a mulher era considerada como um patrimônio do pai e depois ela passava a ser um patrimônio do marido. Então não teria como ela sair do país se ela não tivesse autorização ou do pai ou do marido, independentemente dela ser maior de idade ou não. E isso até porque antes da promulgação do Código Civil de 1916, que na verdade só meio que entrou em vigor em 1962, a mulher, de novo, era patrimônio da família, tá? Bom, no caso, o pai dela já tinha falecido quando ela fugiu para Paris, né? Mas tanto os irmãos dela quanto o próprio marido se opunham a ela sair do país. Então eu não sei como ela conseguiu sair do país e por isso que eu tô falando que ela fugiu. Bem, nesses anos de reclusão em Paris, ela entra então com uma averbação de anulação do casamento dela com o conselheiro Dutra, lembrando que o divórcio só foi regulamentado no Brasil e, como lei, pela emenda constitucional número 9 de 28 de junho de 77, e ele só passou a existir legalmente em dezembro daquele mesmo ano. Antes disso, você podia se desquitar, mas nessa época você ainda nem podia se desquitar.
Bem, então ela anulou o casamento e tentou se comunicar durante todo esse tempo com a sua família, mas a família dela não queria saber muito dela não. Então ela fica mandando um monte de carta pra eles e eles não respondem muitas delas de volta não. Porque, gente, imagina o escândalo que isso foi na sociedade, né? E isso não apenas porque era uma região do interior pequena onde todo mundo se conhecia, mas até colocando em consideração a época e também a posição social que essa família ocupava na sociedade, né? Bem, então vida que segue. E aí é que em 1891, os Oliveira Borges recebem uma carta dizendo que a filha deles havia falecido. Eles não sabiam muito bem do que ela tinha falecido, só que a causa oficial da morte dela havia sido desidratação. Bem naquela época, a Europa passava por um surto de raiva, então eles achavam que, de tanta aula de química orgânica com professores horríveis que a Maria Augusta tinha pegado, ela acabou morrendo de raiva. Não, só que não, né? Mas eles achavam que ela realmente tinha morrido dessa doença, até porque um dos sintomas da raiva é a desidratação e a hidrofobia. Sem falar que, para esses portadores de raiva, dá uma febre terrível e eles ficam super doentes, né? E por causa dessa desidratação e também da hidrofobia, a pessoa acaba perdendo muito a água do corpo e fica com muita sede. Só que na hora que a pessoa vai beber água ou ingerir qualquer tipo de líquido, eles ficam tremendo, eles não conseguem levar a água até a boca, né? E eles também não conseguem engolir a água, então, tipo, eles acabam não se hidratando, né? Então a pessoa tá super desidratada. Isso explicaria a morte dela por desidratação. Bem, então a Maria Augusta falece e a mãe dela, a Amélia Augusta, faz o traslado do corpo da filha de volta para o Brasil. Só que durante esse traslado, o caixão da filha, que estava em um navio, foi aberto e as pessoas que abriram esse caixão, acabaram roubando todas as joias que estavam no corpo da Maria Augusta. E eles, estranhamente, também roubaram o atestado de óbito dela, o que não faz muito sentido, né? Mas, ok. Então, tem muito mistério ao redor da morte da Maria Augusta e de como ela teria morrido, né? Mas, enfim. Já no Brasil, a Amélia pede então que uma cripta seja construída para Maria Augusta para que o corpo da filha fique ali enquanto eles constroem um mausoléu no cemitério que, de novo, fica bem na frente da mansão deles. Eu vou repetir várias vezes que tem um cemitério na frente da mansão deles, porque, gente, cemitério, casa, assombração, ok? Óbvio, isso é a lógica, tá? Bom, o mausoléu então demora vários meses para ser construído e, enquanto isso, o corpo da filha fica ali bem em uma das salas de estar dentro da mansão, dentro da cripta. Quando então terminam a construção do mausoléu, a mãe da Maria Augusta não deixa que eles retirem o corpo da filha da cripta que estava no meio da sala de estar deles. Ela meio que estava em um luto muito forte e todo mundo, né, inclusive os filhos e todos os funcionários da casa, sem falar de alguns padres da cidade, começaram a falar para essa mãe que ela tinha que tirar aquele corpo dali, né, gente? Até porque o sepultamento de uma pessoa é uma parte importante do ritual da morte dela, até se você for ver de um ângulo religioso. Só que a mãe dela não dava o braço a torcer e o corpo da Maria Augusta acabou ficando na sala de estar da mansão, dentro da cripta, por 8 meses. E aí é que alguns funcionários da mansão foram os primeiros a notarem alguns eventos sobrenaturais. Por exemplo, na sala de estar em que o corpo se encontrava, tinha um piano que tinha pertencido a Maria Augusta, e ela adorava tocar aquele piano enquanto ela era viva. E aí, do nada, os funcionários começam então a ouvir teclas de piano tocando que vinham daquela sala, até porque era ali que o piano estava, né? Mas enfim, não é como se esses funcionários pudessem fazer muita coisa sobre isso. Eles continuavam pedindo que a Amélia enterrasse o corpo da filha, mas ela não enterrava. E eles são trabalhadores pobres, eles têm que ficar ali trabalhando na casa. Então é isso, eles trabalhavam, viam eventos sobrenaturais acontecendo, nada era feito. E apenas depois desses 8 meses é que o corpo da Maria Augusta foi enterrado então no mesmo cemitério na frente da casa dela, o cemitério Senhor dos Passos. Em 1902, a mansão então vira uma escola, o Colégio Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, e estava funcionando tudo até bem para a cidade, né, tudo bonitinho, até que em 1916,
um incêndio misterioso acontece nessa escola e a comunidade inteira, durante o incêndio, vem ali pra frente da casa, traz baldes cheios de água pra tentar apagar o fogo, né? Só que nessa das pessoas estarem ali na frente tentando apagar o fogo, algumas delas percebem que além de um cheiro de fumaça, que vem do fogo, obviamente, eles também estavam sentindo um cheiro adocicado, né? E era um cheiro de perfume que era descrito, então, como um perfume bem suave, também bem doce, né? E por causa disso, algumas pessoas da comunidade começaram a falar que o fogo tinha sido ocasionado pela própria Maria Augusta, de alguma forma. Lembrando que ela já estava morta há não sei quantos anos quando isso aconteceu, né? E isso até porque, durante a comoção, em que todo mundo estava lá tentando apagar o fogo, muitas pessoas também ouviram de dentro da casa o piano tocando enquanto o incêndio acontecia. Naquele mesmo ano, porém, meses mais tarde, essa cidade começou, então, a reconstruir a escola, usando a mesma estrutura da casa que tinha ficado intacta por causa do incêndio, até porque antigamente as coisas eram construídas com qualidade, né? Mas enfim. Bom, a lenda em si, isso a lenda da loira do banheiro, surge por volta de 1982 nessa escola que já estava renovada. Isso porque vários funcionários e alunos daquele colégio alegam ouvir, pelos seus corredores, choros de mulher e às vezes também eles escutam torneiras do banheiro que se abrem ao mesmo tempo, né? E às vezes, inclusive, essas torneiras amanhecem abertas. Também é comum que se sinta um cheiro suave e adocicado do perfume que foi descrito como sendo de Maria Augusta. Mas eu nem sei porquê, né? Porque, gente, mesmo ela sendo rica, eu acho que em 1800 as pessoas meio que não são cheirosas se comparado ao que a gente é hoje em dia, mas ok, né? Bom, outro evento sobrenatural que muitas pessoas presenciavam era ouvir o piano tocar. Esse piano não é, obviamente, o mesmo da época da Maria Augusta, mas eles colocaram um piano em um anfiteatro da escola e várias pessoas escutam esse piano tocar. Por exemplo, uma das funcionárias da escola relatou que um dia ela estava ficando ali até mais tarde, né? E depois de quase todos os alunos já terem ido embora, ela começou a ouvir esse piano tocando. Ela achou que podia ser um dos alunos zoando ela, então ela foi caminhando em direção ao anfiteatro, né? Só que quando ela chegou ali, ela viu que o piano estava tocando sozinho. E, gente, não era como se o piano tivesse contra a parede, então não desse pra ela ver quem estava tocando o piano, tivesse uma pessoa abaixada ali. Não, ela literalmente foi até o piano e olhou pras teclas, e as teclas estavam se mexendo, só que sem que alguém estivesse tocando nelas, tá? E esse não é um daqueles pianos do Velho Oeste que nem a gente vê nos filmes, não. Era um piano normal. Sem falar que também os habitantes dessa cidade, até hoje, dizem que às vezes, durante a madrugada, eles conseguem ver a silhueta de uma mulher de pé em frente a várias janelas, olhando pro lado de fora. E quando eu falo que ela tá em frente a várias janelas, eu não quero dizer que ela tá em frente a várias janelas ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é que isso já aconteceu e essa mulher estava em localidades diferentes, ou seja, ela fica andando pela casa, né? Então, em madrugadas diferentes, pessoas diferentes viram ela em janelas diferentes, ok? Bom, então basicamente todo mundo em Guaratinguetá, e até mesmo nas cidades vizinhas como em Cruzeiro, meio que sabem que essa escola estadual Conselheiro Rodrigues Alves é mal-assombrada, né? Outra coisa engraçada de se falar é que nessa mesma rua em que a escola está situada, lembrando de novo que bem na frente tem um cemitério, só porque é importante enfatizar isso, né? Também tem relatos de várias pessoas que afirmam ver uma charrete fantasma passando por aquela rua. Isso não aconteceu apenas uma vez, é uma coisa recorrente, tá? Bom, voltando à escola, a diretora dessa escola afirma que desde 1982 ela já sentia o perfume da Maria Augusta, mas ela não sabia que era o perfume dela. Só que aí, um dia, ela comentou com um dos professores que ela sentia esse cheiro bem gostoso, adocicado, como se fosse um perfume importado. E esse professor simplesmente falou pra ela que essa história do incêndio tinha acontecido, que as pessoas também sentiram o cheiro da Maria Augusta e, portanto, ele chegou à conclusão que, obviamente, ela estava sentindo o perfume da Maria Augusta, né? Então, enfim. Ela já sentia esse cheiro desde 1982, só que aí, em 1987, né, teve esse dia que a diretora da escola estava andando por um dos corredores, quando então ela vê uma jovem loira que estava meio abatida, como se ela estivesse doente mesmo, né, e ela estava vestida com um vestido branco, rodado na parte de baixo, e ela estava com uma sapatilha preta também. Essa jovem, então, ela estava andando em direção à diretora, e a diretora vira para ela e cumprimenta a jovem, só que a jovem não responde nada, né, como se
ela não tivesse visto nem ouvido a diretora. Então a diretora, que acha isso super estranho, se vira e começa a seguir essa jovem pra ver onde ela tá indo, né? Só que aí do nada, essa mulher desaparece perto de uma janela. Tá, Jéssica, mas até aí a gente tá falando então de um caso de assombração, né? Como que essa mulher tá conectada à loira do banheiro? Não faz nem sentido. Bem, gente, é engraçado vocês me perguntarem isso, obrigada pela pergunta, inclusive, porque na verdade a Maria Augusta nem loira era, na verdade ela era ruiva, né? Só que dentre os eventos sobrenaturais mais frequentes da escola está o fato de que as torneiras sempre ficam se abrindo, né? E a princípio as pessoas achavam que isso poderia ter sido ocasionado por algum aluno ali que estava brincando com a cara deles, né? Mas esse fato também acontecia nas madrugadas e, como a gente falou, quando o colégio estava vazio. Então, os funcionários ali da escola começaram a perceber que não tinha como os alunos estarem fazendo aquilo, né? Até porque às vezes um funcionário da escola estava andando pelo corredor e aí, quando eles passavam do lado do banheiro, era que, assim, do nada, todas as torneiras se abriam ao mesmo tempo e eles conseguiam ouvir isso acontecendo. Então, eles entravam no banheiro e viam que não tinha ninguém ali no banheiro. Não tinha como isso ter acontecido de forma lógica. Bom, aí eu pergunto a vocês. Então, se a Maria Augusta morreu em Paris, como é que o espírito dela tá assombrando uma escola em Guaratinguetá? Não faz muito sentido, né? E eu mesma respondo, eu não faço a menor ideia. Porém, muitas pessoas acreditam que isso tem a ver com o fato do corpo da Maria Augusta ter passado 8 meses em uma cripta naquela sala de estar, dentro da mansão, que agora é a escola, né? Com vários dos seus objetos pessoais dentro da cripta com ela. E um fato interessante é que em 1800, principalmente na Europa, um dos tratamentos que os médicos davam para quando uma pessoa estava com febre é que os cabelos dessas pessoas fossem cortados, né? Principalmente quando eram cabelos longos que nem os das mulheres. E isso porque eles achavam que os cabelos longos tiravam a força da pessoa. Então a pessoa estava combatendo uma doença, ela tinha que ficar forte. Então eles cortavam o cabelo dessa pessoa. Inclusive minha avó falava a mesma coisa sobre o crescimento e como que o cabelo grande influencia e as crianças não cresciam, né? E ela ficava cortando os nossos cabelos quando a gente era pequenininha. E, bom, então isso é uma coisa que até, por exemplo, hoje em dia as pessoas do interior continuam acreditando. E isso, inclusive, esse fato das pessoas cortarem o cabelo para tratarem febre, pode ser visto até em uma obra de literatura mais próxima de você, né? Ou seja, na obra O Primo Basílio, de Queiroz. Interessantemente, em alguns casos, via-se que realmente poderia haver uma melhora desse paciente que tinha o cabelo cortado. Isso até porque a gente está pensando na temperatura, então qualquer coisa que ajude essa pessoa a diminuir a temperatura corporal pode acabar sendo benéfico. Mas enfim, então o cabelo da Maria Augusta foi cortado, né? Porque ela estava com febre, só que ele também foi trasladado de volta até o Brasil. E isso, as pessoas que roubaram o túmulo dela não quiseram roubar, interessantemente. Não sei porquê, né? Cabelo em perfeitas condições, eu roubaria. Nossa, demais. Então a mãe dela, a Amélia, mandou que fosse feita uma coroa com várias joias que tinham pertencido a Maria Augusta e que estavam em posse da mãe, porque, lembrando, as joias da Maria Augusta mesmo tinham sido roubadas também. Então, a Amélia mandou que fosse feita essa coroa, e nessa coroa, junto com as joias, também tinha o cabelo da filha dela, o que era super normal, né? E assim que o corpo da Maria Augusta chegou no Brasil, durante aqueles 8 meses, a coroa estava na cabeça da filha, porque a Amélia, sim, tinha coroado a filha depois de sua morte. Bom, eu não consegui encontrar nenhuma informação dizendo se a Amélia enterrou a filha dela com essa coroa na cabeça, mas eu acredito que muito provavelmente esse foi o caso, sim. O fato, então, do cabelo dela ter permanecido dentro daquela casa, dizendo que ela já estava morta, pode ter influenciado a assombração a ter, então, se mudado de Paris de volta para o Brasil, né? Bem, pessoal, voltando para a escola, então. A maior parte das assombrações na escola, elas acontecem perto do banheiro. E essa mulher loira já foi avistada por mais do que apenas a diretora da escola. Então, obviamente, tem uma loira relacionada ao banheiro dentro da escola. Então, obviamente, essa escola é assombrada pela loira do banheiro, ok? Isso não apenas nessa escola, mas toda a escola no Brasil. Só que a gente sabe que o fantasma que assombra mesmo o colégio é o fantasma da Maria Augusta. Então, né, tem uma loira assombrando e a gente sabe que essa pessoa é a Maria Augusta. Então, obviamente, por relação matemática, lógica, a Maria Augusta é a loira do banheiro. Ponto final, caso fechado. Bem,
Outra ocorrência estranha, anos mais tarde, foi quando uma prima distante da Maria Augusta, que pesquisa bastante sobre a família Oliveira Borges, escreveu sua tese de doutorado para o USP sobre ela, no caso, sobre a família, né? Então, no momento em que essa prima estava defendendo a sua tese na frente de toda a banca e de vários convidados que estavam ali assistindo sua defesa, ela mencionou então o nome da Maria Augusta. E neste instante em que ela menciona a Maria Augusta, do nada, todos os quadros que estavam na parede da sala, onde todo mundo estava vendo tudo isso, caíram ao mesmo tempo. Então, eu não sei vocês, mas pra mim, com certeza, isso prova que a Maria Augusta adora assombrar e, obviamente, virou um poltergeist depois de sua morte, né? Bem, mas independente de qualquer coisa, pessoal, apesar de a loira do banheiro ser apenas uma lenda, ao explorarmos a história real da Maria Augusta, a jovem cujo destino trágico deu origem a essa assombração acadêmica no interior de São Paulo, a gente lembra que o folclore é uma parte essencial da nossa cultura, transmitida através das gerações. E nesse contexto cultural, a loira do banheiro representa mais do que apenas uma simples lenda de assombração. Ela passa a ser um reflexo das nossas próprias ansiedades e medos. E em suas aparições sobrenaturais, encontramos então uma conexão entre o passado e o presente, e entre o real e o imaginário. Bem, e vocês? Acreditam na história da loira do banheiro de Guaratinguetá? Tem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar? Então enviem um e-mail para espiritusdoalempodcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, e poderão ter sua história ou lenda contada aqui. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a semana que vem. Eu vou ficando por aqui, mas antes de nos despedirmos, lembrem-se: ao entrarem em um banheiro escuro e ouvirem o som de uma descarga, é melhor manterem a mente aberta e os pelos da nuca alertas. Quem sabe que histórias misteriosas podem aguardar por vocês nos corredores vazios da noite.